Okay, so Ayrton Senna, second or third place is not enough, not sufficient. For Senna, being second or third wasn't sufficient. It was not enough. He wanted to be first. He wanted to be the winner. He wanted to be first place. Okay? Second place, third place did not satisfy Ayrton Senna. He wasn't satisfied if he was second, third. He was not happy about it. If he arrived second or third, he was not happy. He was not satisfied. It wasn't enough. It was not sufficient for him. He wanted to be the first. He wanted to be first place. So, sorry. Não está indo. Hã? Agora foi. Foi. Eu só preciso que... Ixi. Só um minuto. Isso, eu preciso agora que essa tela vá para lá, para eles agora. Ao vivo. Ao vivo é coisas de ao vivo. Aí você pode me botar no canto ali para eles, por favor? After 10 years as a Formula One driver, the San Marino Grand Prix was a race that Ayrton Senna knew well. It was 1994, and he was hoping for his fourth win on the course. But on the seventh lap, his car left the track at 306 kilometers an hour and crashed into a wall. Senna was dead. Ok? Ô mestre, me lembra depois de passar para o pessoal da equipe que eles fizeram um erro aqui, ó. Era para ter um parágrafo só por vez, tá? Veio mais de um parágrafo aqui, que aí confunde as pessoas que estão em casa lendo. Só me lembra de falar isso. Então nós vamos parar por aqui na leitura desse momento. Finge que não tem o resto do parágrafo, que não era para estar ali, tá? Era para ter um parágrafo só. Finge que ele não está lá e foca só no primeiro que termina aonde eu acabei de ler aqui, ó. After 10 years as a Formula One driver, the San Marino Grand Prix was a race that Ayrton Senna knew very well. It was 1994, and he was hoping for his fourth win on that course. But on the seventh lap,
on the 7th lap, his car left the track at 306 kilometers an hour. Okay, so 306 kilometers an hour, and crashed into a wall. Senna was dead. Wow. So, let's work a little bit on the understanding of this first paragraph. When was this? It was in 1994. How long had Ayrton Senna been racing when he crashed into a wall? Okay? How long had he been racing for? For how long had he been a Formula One driver? For how many years? For how long had he been driving in Formula One when the accident happened? 5 years, 7 years, 9 years, 10 years, 15 years. How long had Senna been a Formula One driver when he crashed into the wall, when he suffered the accident? 10 years. He had been working as a Formula One driver for 10 years. 10 years. He had been, after 10 years as a Formula One driver, that's what the paragraph says. After 10 years, so he had been working, he had been racing, he had been a Formula One driver for 10 years when the accident happened. Now, vem comigo. If the accident took place in 1994 and... Tá dando para ver em casa, mestre? Tá. If the accident happened... Deixa eu só botar um vermelho. Let me just put some red. Botar um vermelho aqui para fortalecer. Agora deu para ver ou ficou bagunçado? If the accident took place in 1994 and Senna had been a Formula One driver for 10 years, when did he start racing in Formula One? What was the year? When did Senna start in Formula One? '84. If the accident that caused the death of Ayrton Senna, the accident happened, took place in 1994, after 10 years as a Formula One driver, podemos concluir, Senna started racing in 1984, 10 years before. Okay? Where was the accident? Where? It was on the course called San Marino Grand Prix. And that is in Italy, Europe. Okay? The accident where? When? 1994. Who died?
Senna. What did he do? He was a Formula One driver. Where was the accident? On the course called San Marino Grand Prix, that is in Italy, Europe. When did Senna start racing? 10 years before, in 1984. Próxima pergunta. Had Ayrton Senna, had he ever raced in San Marino before? Had he ever raced in San Marino before? Yes or no? Yes. Porque o texto fala, he was hoping, he was expecting. Bota o parágrafo para mim, por favor. He was hoping. Bem aqui no, 1, 2, 3, 4. Sentence number 4. It was 1994 and he, Senna, he was hoping, he was expecting, he was looking forward, he was believing, he was hoping, he wanted, he was planning to have his 4th win. Ok? Então não só ele já tinha corrido, como he had already won the San Marino Grand Prix 3 times already before this one. Naquele dia, he was planning, expecting, intending, hoping, believing, expecting to have his 4th win. He had already won the San Marino Grand Prix 3 times. But on lap number 7, his car left the track and crashed into a wall. Senna was dead. Another question. How fast was Senna's car when Senna's car, the car of Ayrton Senna, it was a Williams. His car is the same as Senna's car. How fast was his car when he lost control, left the track, and crashed into a wall? How fast? ...306 kilometers an hour. It was very fast. Extremely fast. Over more than 300 kilometers an hour. And when exactly was the accident? It was on the 7th lap. It was on lap number 7. Okay? Now, let us, bota agora o slide, por favor, mestre. Let us check some
images for this paragraph. Okay? So, we have, so those are all drivers. One of them is a bus driver. The other is a car driver. And esse daqui, ó, você, por essa foto você sabe que não fui eu que fiz este slide. Eu nunca tinha colocado esse cara aqui. Esse daqui é um Fórmula 1 driver. Ali está escrito One Formula, Fórmula 1 driver. Ok? This is a Grand Prix. Grand Prix. It's where the races take place. Interlagos, Silverstone, Abu Dhabi, San Marino, Hockenheim, Spa-Francorchamps. Here in Brasília we have Autódromo Nelson Piquet. No Rio também tem um, que eu esqueci o nome. Não é o lugar em si, né? O autódromo em si, but the track where the cars go. Ok? Grand Prix, San Marino Grand Prix. To hope, to expect, to believe, to plan. Okay? Senna was hoping, he was expecting, he was believing, he was planning to win the San Marino Grand Prix for the 4th time. E aí tem aquela frase, aquele ditado muito famoso, never lose hope. Always believe, have faith. Okay? Trust. Believe it's going to work. You're going to make it. It's going to happen. You got to have a positive thinking, a positive mindset. Never lose hope. Never, bota só essa frase para mim, por favor, mestre, do slide. Never lose hope. Never stop believing. Never stop expecting. Never give up. Never lose faith. Okay? Believe. To never lose hope means never give up. Never stop believing. Never stop planning. Have faith. Okay? And ali os Simpsons, he is hoping for something like, oh, please, please, please. Oh, please. Por exemplo, final de Copa do Mundo, vai bater um pênalti. Quando o cara do teu time que você torce vai bater o pênalti, you hope he scores the goal. Oh, please, please. Hope, expect, believe, want. Okay? Next one. So, espera aí. É porque acho que tem uma imagem fora de ordem. Essa daqui. Essa daqui. These are tracks. These are tracks. Okay? So, track is where the race takes place. On a track. On a track. Okay? Teacher, how can I say pista in English? Yes, yes, yes. Track. E aí, daqui a pouquinho a gente vai ver o motivo pelo qual essa imagem está aqui, ó. Wet track versus dry track. Ok? Já já a gente fala sobre isso. Deixa eu só achar o vídeo do crashing. Ok, so,
His car left the track. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó. The track era mais ou menos alguma coisa assim, ó. Essa parte aqui, né? And podia ter trazido meu... Eu tenho um carrinho do Senna. Mas imagina que esse aqui, ó. Faça bastante esforço de visualização e você vai conseguir enxergar um carrinho de Fórmula 1 aqui. So, this was the track and there was a wall. There was a wall. There was a wall. There was a wall. Ok? Eu estou procurando um vídeo do crashing. Another example of track. Ok? Track. Another example of track. Eu acho que esqueceram de botar o vídeo aqui. Ok? So, wall, que você tinha pedido qual? Tá aí, ó. Então, aqui, ó, tá, deixa wall. There was a wall here. Tá? Wall, só para você não ficar confuso, teacher, mas ali tem parede e tem muro. Qual dos dois? Both. Ok? Tanto parede quanto muro, in English, they're going to be wall. Então, there was a wall. Aqui nesse caso não era uma parede. Aqui no caso da Fórmula 1 era um muro. And, corta para mim aqui, obrigado. And his car left the track. And crashed into a wall. Ali dá para ver direitinho, ó. The wall. Ok? So, his car left. Sorry. His car left. To leave is to get out, to get off. His car was on the track. It got off the track. It left. E aí a gente aproveita para ver alguns simple past verbs que estão aqui. San Marino Grand Prix was. San Marino Grand Prix was. Past of the verb to be is. Ok? To be, am, is, are. It was. A race that Ayrton Senna knew. Knew is the past of to. Você sabe? Escreve aí nos comentários, se você sabe. He knew, past of.
To know. It was 1994 and he was hoping for his fourth win on the course. But on the seventh lap, his car left. On the seventh lap, his car left. Quem sabe? Left is the past of to. Escreve aí nos comentários. Ou então fala onde você está, grita. To leave. To leave. To leave. To leave. To leave, which means to get out. Get out se você tiver in. Então, if you are in my car and I want you to get out of my car, leave my car. Leave my car right now. If you are in my house and I want you to get out of my house, leave my house right now. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Agora, se você tiver on, in, inside. Se você tiver on, ok? You get off. In, out, on, off. No caso do Senna's car, his car was not in the track. O carro dele não estava dentro da pista. His car was on the track. So, his car left the track. His car... The guys are saying live or leave on the comments. Live. Ah, tá. Não. Esse daí, where do you live? Em Brasília. I lived. Okay? The past of to live is lived. Where do you live? Residence. Residence. Where do you live today? Where did you live before? Oh, I lived in Porto Alegre. I lived in Curitiba. I lived in Belo Horizonte. I lived in Belo Horizonte when I was a baby. But I have been living in Brasília ever since I was 4 months old. Okay, so when I am talking about, the pronunciation is the same. Live, live. Como é que eu sei de qual que está falando? Pelo contexto. Pelo contexto. Ou pelo passado, né? Porque aí o passado lived, left. No presente, eu tenho que ver o contexto da frase e imediatamente eu posso, por exemplo, where do you live? Residence, location. Are you living? Are you getting out? Are you going somewhere? Essa é um bom título para essa live. Live versus live. Do you know the difference? Are you living? Ok? Leave my car. Se eu falo, leave my house right now. Leave my house right now. Am I talking about residence? Or am I talking about get out? Leave my house right now, get out of my house. Agora, se eu falo, do you want to live in my house? Do you want your residence to be in my house? Leave my house? I don't want you to live in my house. Leave my house, get out of my house. Because I don't want you to live in my house. Então aqui é uma pessoa que já não aguenta mais olhar para a cara do outro. Where do you live? Ok?
Have you ever thought about living abroad in another country, in another continent? In the United States, in Canada, in Europe? Se eu estiver falando de get out or get off, leave. A pronúncia is the same, but the past of to live is left, the past of live is lived. Agora, presta atenção. Presta atenção. Só para fechar o raciocínio. If it is inside, in my house, get out of my house. In my car, get out of my car. Senna's car was on the track. It got off the track. It left. The car left the track. And crashed. 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 Crashed into a wall. It crashed into a wall. Pergunta não, eu vou perguntar para as pessoas. Vocês gostariam... Tem quantas pessoas assistindo a gente agora? 300. Vocês gostariam de entender por que se fala crashed e não crashed? Por que eu falo played e por que eu falo crashed? Pronúncia do simple past. Você gostaria de saber, de aprender isso agora? Yes or no? Escreve nos comentários. Sim ou não? Yes or no? Yes or no? Ok, so millions of people, enquanto as pessoas respondem, bota o outro parágrafo. Aliás, volta para o parágrafo para mim, por favor, mestre. Enquanto as pessoas respondem. Senna was dead. Bota essa imagem aqui, ó. Enquanto as pessoas respondem. Senna was dead. His car crashed into the wall. Ok? Millions of people were watching, okay, on television, the race on TV on that terrible day, as motor racing lost its biggest star, Ayrton Senna. When Senna died at the age of 34, he was one of the most exciting and popular drivers in Formula 1. Todo mundo dizendo aí sim, mas pede para curtir também. 300 pessoas no vídeo. Então, beleza. Então, vamos fazer... O meu produtor está me pedindo uma coisa aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a aula, mas todo mundo que está assistindo ao vivo tem que curtir a live. Curtir é apertar o joinha, né? Porque aí o cara fala assim, eu estou curtindo. Não, tem que curtir oficialmente. Aperte o joia. Volta para o parágrafo lá, por favor, para a galera. Não, só lá tá bom. Na verdade... Ah, tá. Aqui então, vai. Então vamos dar uma lida final no parágrafo e aí a gente faz a pronúncia do simple past. After 10 years as a Formula 1 driver, vamos fazer o seguinte, eu vou ler e você tenta repetir na tua casa. Vamos fazer uma praticazinha de pronúncia. Let's go. After 10 years as a Formula 1 driver, the San Marino Grand Prix was a race that Ayrton Senna knew well. It was 1994. Eu estou imaginando as pessoas repetindo. And he was hoping for his fourth win. It was 1994. And he was hoping for his fourth win on the San Marino Grand Prix track. Já meti um sinônimo de course ali, né? Naquele circuito.
But on the seventh lap, his car left the track at 306 kilometers an hour and crashed into a wall. Senna was dead. Millions of people were watching the race on television on that terrible day as motor racing lost. Past of to lose. Opposite of to win. Okay? When Senna died at the age of 34, he was one of the most exciting, one of the most interesting, vibrant, and popular, one of the most popular drivers in Formula 1. Vamos agora então entender. O pessoal curtiu aí a live? Vamos agora entender ainda tem uns aí que não curtiram, né? Mas tudo bem. Vamos então entender, para a gente fechar a nossa aulinha de hoje de manhã, por que algumas vezes a pronúncia de um verbo no passado é de um jeito, por que algumas vezes é no outro. Ok? Então vamos lá. Vou botar alguns verbos aqui. Play, move, live, start, wash, crash, ok, dá para começar já. These verbs, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui. Save. 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 Want. Want. Wash, crash. Ok? Todos estes verbos são regular verbs. O que significa isso? O passado deles é feito pelo ED. Need. Needed. E aqui, vê se você acha, mestre, mais alguns exemplos que vão entrar aqui que eu não estou conseguindo lembrar de cabeça. O drive vai vir aqui, ó, drive. Pesquisa aí para mim, regular verbs. Hã? Watch. Aqui.
Boa. Watch. Hã? Deixa eu ver. Curse. Qual? Não, não. Estou falando crashed, que você está falando crashed. Ah, não, course não é verbo. Eu estou falando de pesquisar na internet, não no texto. Mas aqui já tem, aqui já está bom. Aqui já está bom, aqui já está bom. Ah, o drive não vai ser aqui porque o drive é irregular. O drive é drove, então ele não entra aqui. Beleza, aqui já dá para a gente fazer. O que que eu quero que você que está em casa... Agora nós vamos fazer uma atividade interativa. Quantas pessoas nós temos agora ao vivo? 327. 327. E, vamos lá. Aonde você está na sua casa, quer dizer, e se você não estiver em casa? Aonde você estiver, place your fingers on your throat, like this. A galera está escrevendo aqui alguns, ó. Fala aí. Push, stretch. Push. Não, push não. Push Não. não? Push não? Beleza. Hold. Tá. Não, mas tá de boa. Aqui já tem 10 verbs. Já dá para pegar. Colocou a mão aqui ou não? Sim ou não? Agora, faz o seguinte, mestre, dá um crop aqui em mim. Mão na garganta. Você vai falar comigo. Play. Mão na garganta. Play. 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 Agora fala comigo. Move. 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 Agora fala comigo. Live. 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 Agora fala comigo. Save. 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 Pergunta. Pergunta. Quando... Regular verbs. Lá, aqui, ó. Achei mais uns para colocar ali. Aqui, ó. Love. Love. Close. Close. Love. Live. Use. Então, beleza. Eu fiz a pergunta, mestre? Qual a pergunta? Used. Eu fiz a pergunta ou só mandei botar a mão na garganta? A pergunta é a seguinte. Play, move, live, save, love, close, use. Tem som passando na sua garganta quando você termina de falar o verbo no infinitivo, sim ou não? Play. Deixa o zoom aqui nos verbos, ó. Play, move, live, save, use, love, close. Você consegue sentir o som passando pela sua garganta no final da palavra do infinitivo. Não estou falando do passado ainda, estou falando do infinitivo. Play, move, save, love, use, close, live.
Tem som passando no final do infinitivo ou não? Sim ou não? Deixa a galera responder. Enquanto a galera responde, pede para o pessoal se inscrever no canal, né? O meu produtor está pedindo, enquanto você responde, já vai se inscrevendo. Achei. Look. Cook. Skip. O que o pessoal respondeu? Obrigado. Try. Study. Olha só. Quem não conseguiu responder, quem não conseguiu perceber, eu estou falando do infinitivo, não estou falando do passado. Não é para você falar played, moved, é para você falar o infinitivo. Quem não conseguiu perceber, faz um contraste. Fala, bota a mão na garganta, fala assim, play, play, play. Agora fala, start, start, play, play. Você consegue sentir? Play, play. Start. Start não tem. Start. 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 Na garganta não tem nada. E esse? Wash. Wash. Crash. Watch. Look. Cook. Skip. 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 Consegue perceber que nesta coluna a pronúncia do fim do verbo carrega um som na garganta? Play, move, save, close, O Fábio está dizendo assim, ó, use, as minhas cordas vibrarem. dry, study. Você sente as cordas vibrarem aqui na garganta. É exatamente isso. Aqui e aqui você não sente. Start. Need, want, wash, crash, watch, look, cook, skip. O que significa isso? A galera conseguiu perceber? Esta coluna se chama voiced. Por quê? Porque você consegue sentir a vibração. Aqui você vai pronunciar played. Você vai pronunciar d. Played, moved, lived, saved, dried, studied, used, closed, loved. Você pronuncia o d. A Débora que tinha dito que não, falou, agora sim, percebi. Contrastou, percebeu. Aqui, nos verbos que eu sinto. Gente, isso daqui, por que você me vê tão raramente ensinar isso aqui? Porque, cara, eu estou ensinando porque todo mundo votou que sim, né? Que o povo gosta dessas coisas. Mas tu já imaginou tu conversando com um nativo assim, ó? And then just a minute. Play, 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 play. Tem voz, tem vibração. Aí como é que é?
que pronuncia? Ah, tá. Then I played. E isso daqui não combina com fluência na vida real, mas as pessoas gostam dessas coisinhas, essas curiosidades, então eu estou ensinando. Mas é por isso que eu não costumo ensinar esse tipo de coisa. Porque isso aqui, uma criança pega isso aqui, ó, no dia a dia, ouvindo, tá? Porque se você ficar estudando, bitolando, você vai parar para conversar no meio do nativo, você para poder botar a mão na garganta e volta para ele, e não dá muito certo. Quando for voiced, o que é voiced? O verbo no infinitivo, a vogal da pronúncia da qual ele termina no infinitivo é voiced. Desculpa. O vogal ou consoante pode ser save. É uma voiced consonant. Ok? Love, close, use, dry, study, play, move. É uma voiced consonant, porque faz vibrar a corda vocal. Quando for voiced, a pronúncia do passado vai ser d, played, moved, closed, used, loved, dried, studied, saved, lived, loved. Ok? Quando for unvoiced, então aqui a pronúncia vai ser a pronúncia do id. Quando for, aqui estava vermelho, né? Id. Quando for unvoiced, o que é unvoiced? A consoante do infinitivo não produz vibração das cordas vocais, ela é unvoiced. Wash. Faz aí. Crash. Watch. Nenhuma vibração. Look. Look é uma unvoiced consonant. Look. Cook. Vibração zero. Skip. Quando é unvoiced, a pronúncia vai ser de T. Esse T ficou estranho. Wash. Crash. Watch. Look. Cooked. Skipped. Sonzinho bonito, né? Quase um beatmaker. Quando for unvoiced, a pronúncia vai ficar com cara de T. De novo, wash, crash, watch. Porque aqui tem dois, ó. Watch, esse, watch. Looked, cooked, skipped. E o skipped, no passado, ele vai ter dois two P's. Skipped. E quando o infinitivo termina em T ou D, ele vai ter uma pronúncia de ed. Mas assim, ó. Não assim. Assim. Como assim, Felipe? Started. Needed. Wanted. Played. Aqui, você meio que pula. Played. Moved. Você não fala moved. Lived. Saved. Loved. Closed. Used. Dried. Studied. Você meio que pula a letra E e vai played.
Aqui você pronuncia started, wanted, needed. Tá vendo a diferença? Ó, played, needed, moved, wanted, lived, started. Você não pula a letra, você meio que pronuncia ela. E aqui, o ED vira um T. Washed, washed, crashed, looked, watched, skipped, cooked, looked. Ok? Porque aqui, voiced consonant produz vibração das cordas vocais. Aqui, unvoiced consonant não produz vibração. Wash, play, play, play. Só bota aí que você vai ver. Play, play, play. Vibra, play. Wash, e aqui, terminados em T ou D, started, wanted, needed. Verbos regulares cujo passado é formado pelo ED. Fechou? Beleza? Então, esta foi a nossa aula de hoje. E a gente se vê Então, se você estiver acompanhando todos os dias de manhã, a gente está com quantas pessoas acompanhando a gente aqui agora, mestre? Agora, exatamente, 327. De novo, não sei se são as mesmas 327, mas são 327. Se você está me acompanhando todos os dias de manhã, você tá no Café com Felipe, matinal, né, vamos dizer assim, tomando café da manhã comigo em inglês. Amanhã, 9 horas da manhã, vamos ter o Mente de Campeão. Eu vou entrevistar um empresário líder maratonista que fez um projeto e em 6 meses ele correu uma maratona de 42 quilômetros. Se você conseguir copiar o que ele fez na maratona e trazer para o inglês, vai ser muito rica a conversa de amanhã. Muito, muito rica. Quinta-feira, eu volto ao vivo às 9 horas da manhã com a continuação da história do Ayrton Senna. E na sexta-feira a gente faz Deixa eu perguntar para as pessoas. Vocês acham que a gente faz 2 de inglês e 3 de mentalidade, ou seja, segunda a gente fala de vencer o inimigo da fluência, quarta faz o destravamento ou a mentalidade de campeão e sexta a gente faz o destravamento, ou a gente faria terça, quinta e sexta em inglês com a história do Senna. Escreve aí para mim, por favor. Resumo da história. Terça e quinta em inglês com a história do Senna, ou a gente faria terça, quinta e sexta aula de inglês com a história do Senna? Caracas, tá... ganhou. Então, a voz do povo é a voz de Deus. Amanhã eu entrevisto o empresário, agricultor, líder, maratonista. Quinta e sexta, aula de inglês, continuamos com a história do Senna. God bless you. See you. Bye.